formação do Conselho da Paz, idealizado por Donald Trump para coordenar esforços de transição política, segurança e reconstrução da faixa de Gaza, foi um dos principais temas discutidos entre o presidente Lula e o chanceler Mauro Vieira numa reunião nesta segunda. Camila Xavier, Lula já tomou alguma decisão a respeito? Muito boa tarde, Rafa. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no Contexto Metrópolis. Não, o presidente Lula ainda não tomou nenhuma decisão a respeito do Conselho da Paz, se o Brasil vai ou não integrar esse conselho, esse grupo formado e idealizado pelo presidente Donald Trump. Isso porque o convite chegou à Embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos, em Washington, na sexta-feira. E a partir disso, o Itamaraty e o governo brasileiro começaram um trabalho de analisar essa proposta, o que faz o grupo, quais são as consequências também, os impactos, caso o Brasil queira aderir a esse conselho. Então, o Brasil vem analisando tanto possíveis impactos financeiros, se isso vai trazer algum tipo de obrigação, impacto orçamentário para o Brasil, também quais países foram convidados, quais países pretendem aderir ao grupo e também qual a posição desses países em relação ao conflito lá na faixa de Gaza. Então, uma série de pontos que o Brasil pretende analisar. Ontem, o presidente Lula se reuniu com o chanceler Mauro Vieira aqui no Palácio do Planalto. Eles discutiram essa questão, mas ainda não se chegou a uma resolução, a uma decisão final e também não tem prazo, viu, Rafa, para essa decisão ser anunciada. Isso porque tanto o Palácio do Planalto quanto o Itamaraty têm tomado seu tempo para poder analisar todos esses pontos que eu falei, os possíveis impactos, consequências e a partir disso o presidente Lula vai tomar uma decisão e anunciar. Eu conversei hoje, inclusive, com pessoas lá no Itamaraty para entender um pouco se uma possível demora ou até mesmo uma recusa do Brasil em relação a esse convite, já que o convite foi feito pelo presidente Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que é o idealizador desse conselho, que é quem vem convidando outros chefes de Estado para integrar esse grupo, e se é uma possível recusa, uma demora no aceite do convite, poderia trazer algum tipo de impacto ou consequência para a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Pelo menos por enquanto, o entendimento que se tem lá no Itamaraty é de que são questões separadas. Isso é um conselho que o presidente Donald Trump convidou o Brasil a integrar e outros aspectos da relação bilateral são, enfim, separados, independentes dessa questão. O Brasil trata de maneira independente. Caso os Estados Unidos decida misturar os assuntos ou fazer com que uma possível recusa impacte em outros aspectos da relação, aí já é um segundo momento, né? Mas pelo menos por enquanto o Brasil entende que são questões apartadas, questões separadas. Só explicando um pouco mais, Rafa, desse grupo, para quem nos assiste e não acompanhou aí a criação desse Conselho da Paz, esse é um grupo, como eu falei, né? Pensado, idealizado pelo presidente Donald Trump para agir, para atuar na transição da paz lá na faixa de Gaza. A ideia de Donald Trump é que esse grupo administre a faixa de Gaza até a formação de um governo local e também administre outras questões relacionadas tanto à segurança e também à reconstrução do local que ficou destruído durante esse conflito com Israel. Então, a ideia do presidente Donald Trump é que o grupo atue dessa maneira e, como eu falei, não foi só o presidente Lula no Brasil que foram convidados para integrar esse conselho. Também, ao todo, foram 60 convites enviados a 60 chefes de Estado, tanto da Argentina, a Rússia, a Turquia, diversos países, também o próprio Canadá, e alguns desses países também ainda avaliam se vão aceitar ou não o convite de Donald Trump. Javier Milei, o presidente lá da Argentina, já aceitou esse convite, ele publicou inclusive no X, celebrou esse convite, falou que celebra, né, está muito satisfeito com o fato de a Argentina ter sido considerada um membro fundador desse conselho e é isso, agora o trabalho do Brasil vai ser mesmo analisar esses pontos que eu falei, principalmente quais são os países que vão aceitar esses convites e que vão, qual a posição deles em relação a esse conflito para que aí o Brasil de fato tome uma posição e anuncie essa posição, mas olha, pelo que eu conversei, pelo que a gente veio acompanhando ontem aqui, Rafa, são questões que levam tempo porque é um assunto complexo e o Brasil vai tomar esse tempo para poder analisar todos os detalhes dessa questão.
E a gente espera que Donald Trump espere, né, que a gente sabe que ele não é tão paciente assim, e espere que o Brasil faça essa análise. Camila Xavier, muito obrigado pela tua participação aqui no Contexto Metrópolis. E olha, falando ainda de